Boa noite a todos e todas. Estamos, então, aqui hoje reunidos para mais uma ação do programa público, Se Enfiasse os Pés na Terra, Relações entre Humanos e Plantas, com essa mesa redonda super especial, né, chamada Plantas, Paisagens e Conservação da Vida, promovidas pelos povos indígenas. A gente trouxe hoje para esse debate pessoas muito especiais, algumas com menor ou maior grau de relações já estabelecidas com o museu, mas que é uma felicidade, tanto quem volta quanto pessoas novas que chegam, né, que são, então, a Cirlei Garitã Fernandes, que está aqui, que vai começar a nossa mesa, que é bióloga e professora, né, o Eduardo Góes Neves, que é arqueólogo e professor, também está aqui. Eles estão sentados aqui, a Ariane Saldanha Oliveira, também bióloga e professora, porque eles vão assistir também a fala inicial, que é da Cirlei. Tá? Bom, então, só rapidamente apresentando nossos convidados, né, o Eduardo Góes Neves, ele é vice-diretor e pesquisador titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e professor em programas de pós-graduação em diversas instituições no Brasil e no exterior. A Ariane Saldanha de Oliveira, ela é professora de Biologia do Instituto Federal do Paraná e é doutoranda em Biologia de Fungos, Algas e Plantas na UFSC. A Cirlei, que é a nossa convidada aqui, Garitã Fernandes, que vai começar a fala, ela é bióloga e professora do povo caigangue, professora de biologia e tem pesquisas na área das plantas tradicionais de uso caigangue. E é sobre isso que ela vai começar aqui a falar com a gente agora. Então, se sintam todos muito bem-vindos. Banheiro à disposição aqui em frente. E, para qualquer dúvida, procurem a gente do museu pelo crachazinho. Aqui, essa bancadinha vai ficar disponível para as perguntas no final das falas. Tá bom? Então, vocês podem vir até aqui, ou quem tiver vergonha, chama a gente, que a gente anota a pergunta, né, e faz. E, enfim, sintam-se todos muito bem-vindos e retornem, né, para outras ações também do programa público, que vai até maio. Vamos lá? Vai lá, Cirlei. Obrigada, gente. Então, boa noite a todos. Quero, então, aqui agradecer ao pessoal que me convidou. Na verdade, quem ia estar aqui era o meu irmão, mas como não deu para ele vir, ele me indicou para estar aqui no lugar dele. Estou muito feliz por isso. Eu não falo bem o português fluentemente, mas eu vou tentar falar aqui. Eu sou professora, trabalho, então, em uma das aldeias da terra indígena Rio das Cobras. Esse ano, então, não deu para me trabalhar devido ao afastamento da gestação. Então, esse ano ainda estou afastada, mas o ano que vem pretendo voltar e pôr em prática tudo que eu vou falar aqui para vocês. Não que eu não tenha trabalhado já, mas eu vou aprimorar mais, então, esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje. Então, como já foi dito, meu nome é Cirlei Garitã, sou graduada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Educação Especial e, recentemente, fiz uma especialização em Gestão Escolar Indígena. Sou da etnia caigangue, natural da terra indígena Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras, Paraná. Como alguns já conhecem a terra indígena, lá ela é constituída por caigangues e guaranis. Mas aqui eu vou falar apenas dos caigangues, então, a qual eu faço parte. Qual que é a relação dos caigangues com as plantas? Qual que é a importância das plantas para os caigangues? No que eles utilizam as plantas? Então, os caigangues utilizam as plantas em diversas atividades. Mas aqui eu vou falar de algumas das atividades onde eles estão utilizando, então, essas plantas aí. As ervas medicinais,
recomendado, então, não é qualquer um que dá essas ervas medicinais, é recomendado pelos cuyã. Quem são esses cuyã da comunidade? É aqueles que batizam os recém-nascidos em casa, realizam orações para curas específicas e com os mais velhos ensinam sobre as ervas. Então, é eles que fazem, então, esses benzimentos, essas orações na comunidade caigangue. É os cuyã que fazem tudo isso. É eles que recomendam essas ervas medicinais, mas tem algumas restrições também. Tem cuyã que não nos dá assim, o nome do remédio que está sendo utilizado. Tem uns que nos dão o nome, mas tem uns que já não. Eles não preferem assim, dar como que é o nome daquela planta que será utilizada. Mas já tem uns que nos falam o nome dessas plantas. Então, não são todos que vocês vão lá na comunidade, lá perguntar do cuyã, falar das ervas, que alguns não vão repassar para vocês todas as plantas que eles utilizam para as curas para um determinado tipo de doença. Então, eles não... Tem uns que podem até dar o nome da planta que eles estão utilizando, mas tem uns que não nos dão, então, o nome dessa planta que eles utilizam. Então, ali eu usei a foto do meu filho sendo batizado em casa. Esse é o cuyã da nossa comunidade. E essa é minha avó. Ela tem 103 anos. E ela está bem firme ainda. E esse é o meu irmão ali, que ela está dando uns remédios para ele, passando nele. E ela é a mais velha da nossa comunidade, na nossa família. Ela fez esse ano 103 anos de idade. E está bem firme. Ela não tem problema de visão, ela não tem diabetes, nada, só problema de mobilidade mesmo. Ela está bem firme ainda. Então, eu utilizo essas imagens da minha família, porque é muito importante para mim. Eu posso até não morar mais na aldeia, mas eu sempre falo para minha filha que a gente conviveu numa família caigangue, numa comunidade caigangue, mas hoje posso até não morar, mas eu faço de tudo para ela ter conhecimento do nosso povo caigangue. Eu não posso dizer que hoje eu me visto de outra forma e eu não considero mais caigangue. A gente tem que repassar para os nossos filhos como que era a convivência dos caigangue nas comunidades, porque hoje vocês passam perto das aldeias e veem que está tudo mudado. Alguma coisa do passado ainda permanece, mas a maioria está tudo mudado. Outra parte das plantas que eles utilizam também no artesanato. Eles utilizam muito a taquara, né? Uma é a taquaraçu, a taquarinha e o purungo, que eles utilizam mais. Os caigangue utilizam mais essas plantas ali para confeccionar o artesanato deles. O que é essa confecção do artesanato? É o momento de aprendizagem dos filhos com os pais. Eu também aprendi a fazer isso com a minha mãe. A gente se reúne lá com as meninas e a mãe vai passando as dicas de como que é feito esse artesanato. Então, é um momento de aprendizagem entre mãe e filha. E os pais ensinam os meninos a fazer os artesanatos que são próprios dos meninos. O que antes era para uso próprio, que a gente sabe, antes eles faziam artesanato para utilizar nas atividades do dia a dia. Não era comercializado nada, eles usavam apenas para o serviço deles do dia a dia. E hoje em dia é comercializado na beira das BRs e nas grandes cidades. Por que isso? Porque a maioria dos que vendem artesanato não tem um emprego fixo. Então, o artesanato é uma forma de gerar renda na comunidade.
Não, tem muitas pessoas que acham que uma aldeia indígena, eles recebem um pagamento do governo. Eu já escutei vários comentários sobre isso, até me perguntaram um dia, você ganha dinheiro do governo de graça? Não, ninguém da comunidade ganha um salário do governo. Quem trabalha tem o seu dinheiro. E o artesanato é uma forma de gerar renda para as famílias. Então, eu coloquei uns tipos de artesanatos ali que eles confeccionam. Vocês veem que aqui a maioria dos caingangue vem vender artesanato aqui também, em Curitiba. Ali eu coloquei, então, a foto da minha mãe, na primeira imagem maior, e da minha sobrinha. E embaixo de uma prima minha que está em Curitiba vendendo artesanato. Então, esses aí são os que não têm oportunidade de conseguir um emprego na comunidade. Então, eles usam então, o artesanato para conseguir uma renda para a família deles. E também o uso das plantas na parte da alimentação. Aqui eu vou falar apenas das plantas que são utilizadas como alimento entre os caingangue. Houve um certo distanciamento do consumo de alguns alimentos tradicionais. Qual que é a consequência desse distanciamento? Quando eu fiz minha pesquisa de especialização, eu trabalhei com meus alunos também sobre isso. Por que os alunos caingangue estão deixando de consumir esses alimentos tradicionais? Daí, a gente verificou que, depois do contato dos caingangue, então, com o comércio, tudo mudou. Não tem como não mudar também, né? Todas as culturas mudam. A gente não vai ficar parado no tempo e não ver o que está acontecendo ao redor, né? Não tem como também. Muitas vezes a gente sai, eles perguntam, por que vocês não comem mais aquele tipo de alimento? Porque, às vezes, também na aldeia está acabando também. Por quê? Por causa do desmatamento, das queimadas, e algumas espécies de plantas estão se acabando também. Então, uma das plantas consumidas são a verdura do mato, o fuá, que eles falam, que é bem difícil de achar nas comunidades. Para achar essa verdura, a gente tem que caminhar longe. Então, perto já não se acha mais essa planta aí. Como que a gente prepara esses alimentos? Daí tem a varana, que é um tipo de palmito menor ainda, parecido com o palmito. Daí temos a urtiga, o broto de abóbora. Então, essas são uma das comidas tradicionais, que são mais as folhas ali, né? A varana a gente consome mais tipo o miolo da planta ali. Ali está a planta inteira com folhas, mas a gente vai arrancando essas folhas mais compridas e pega somente o palmitinho que tem ali da varana. E a verdura do mato, a gente consome as folhas. Ali tem as folhas e essas bolinhas ali, mas a gente consome mais as folhas. A urtiga também as folhas. A urtiga, para quem conhece, se você chegar perto da urtiga, ela arde a mão da gente. Quem conhece a urtiga deve saber. Então, tem que saber preparar a urtiga para comer, para cozinhar. Diz a minha mãe que quem for uma pessoa nervosa, que se irrita fácil, não pode preparar a urtiga. Senão, se você cozinhar, a urtiga vai ainda continuar ardendo a boca, se a pessoa que cozinhar for uma pessoa nervosa. Então, tem que ser uma pessoa bem calma para preparar essa plantinha ali, porque ela arde mesmo. Se você pegar na mão, ela arde mesmo.
E não pode consumir uma plantinha bem velha, tem que ser uma plantinha bem novinha, com as folhas bem novinhas ali, para consumir. E o broto de abóbora, que é cozinhado também, tem que ser bem novinho também, o broto de abóbora. Então, esses são alguns dos alimentos que a gente consome. E, claro, que tem outros também derivados de animais, só que aqui eu vou falar mais das plantas. E o milho, que é o tradicional, que eles consomem mais. O milho verde, o milho pururuca, que é o ngorn-pé, o tradicional milho, esse milho amarelo, que eles consomem mais. E esse milho colorido está se distinguindo da aldeia também. É muito raro encontrar essas sementes. Está bem difícil de encontrar esses milhos na aldeia também. O que eles fazem com o milho, além de cozinhar? Além de cozinhar, eles fazem o bolo azedo, que a gente fala, né? O bolo de milho, o mincayon, que é o bolo azedo, que é feito de milho. Ali a minha mãe e o meu irmão preparando. Quem que já conhece o monjolo sabe o peso que tem o monjolo é um tipo de instrumento que eles usam para moer o milho quando está duro. Então, eles debuem o milho que está duro, colocam num pilão ali que está embaixo dessa parte mais... Aqui mais para frente, aqui do monjolo, tem tipo um pilão aqui embaixo onde eles colocam o milho para moer. Então, a pessoa fica atrás aqui, vai fazendo movimentos com o pé, daí esse monjolo vai subindo e descendo. É como se fosse fazer uma ginástica. E esse monjolo não é leve, não. Eu já fui fazer um emin com a minha mãe e é muito pesado. Mexe muito com as pernas. Se não souber, não tiver uma atividade, assim, pode até que dê cãibra nas pernas, de tão pesado que é esse monjolo aí. Daí, depois que é moído ali no monjolo, é colocado, então, no balaio. Depois que fica bem moidinho, então, é colocado no balaio, colocado um pouco de água para ficar tipo uma pasta. Depois que coloca, então, essa água ali no balaio, deixa para descansar por 2 dias. Então, eles fazem essa farinha, misturam na água e deixam ficar por 2 dias nesse balaio ali, para azedar. Então, depois de 2 dias, é pego, então, eles pegam uma parte dessa farinha ali que ficou molhado com água. Eles pegam folha de caetê, envolvem, então, esse bolo ali. Eles têm um jeito próprio de fazer esse formato redondo ali. Eles fazem tipo uma bolinha, assim, com as mãos, depois vão amassando assim. Não pode ficar rachado esse bolo também. Depois que eles formam, então, esse formato ali, eles cobrem com folha de caetê. Vão envolvendo esse bolo, colocam embaixo da cinza. Antes de vir para cá, eu fiz esse bolo, porque eu tenho mais uma apresentação de alimentos caigangue e eu fiz esse bolo. Inclusive, a mãe foi lá no mato achar um caetê comigo. Mas, se você não cuidar, ele racha tudo nas bordas ali. Então, tem que ter um cuidado próprio para sair esse bolo. Coloca embaixo da cinza, que já está quente. Então, cobre com a cinza, não pode pôr muita brasa, senão ele queima. Então, é um momento bem interessante na hora até de assar o bolo também. Porque eles não têm a hora ali do relógio para marcar se está bom ou não, se já queimou ou não. Então, eles deduzem a hora de estar tirando. E não pode tirar e já tirar as folhas de caetê. Tem que tirar, depois virar o bolo e colocar na cinza novamente para assar do outro lado. Mas não pode encher de brasa. Tem que ser mais ou menos um pouco de brasa para ter uma noção de qual o momento, a hora certa de estar tirando.
E outra comida, então, tradicional, que é feito com milho, é a farinha de milho torrada, que eles chamam de menhu, ou piché. Tem uma região que fala menhu, outra que fala piché. O que eles fazem? Pegam o milho, então, que já está duro, eles vão debulhando e colocam numa panela. E nessa panela eles colocam um pouco de cinza quente ali nessa panela e vão misturando até o milho ficar bem torrado. Então, eles vão misturando ali para essa cinza dar um gosto diferente nessa farinha. Mistura bem com a cinza. Depois, então, eles colocam no pilão, depois que o milho estiver bem torradinho, eles colocam no pilão para moer também. Pode ser no monjolo também, mas ali eu vou mostrar um pouco ali do pilão também. É o monjolo e pilão que eles utilizam para moer. Então, depois que está tudo torrado, bem torradinho, o milho seco ali, eles colocam no pilão, vão socando até ficar bem moidinho. Daí, depois, eles vão passar na peneira para pegar a parte que ficou mais moída para comer. Então, essa farinha, eles comem junto com a carne também. Pode ser a carne de caça, então, é tipo uma farinha que eles fazem para comer junto com uma carne. Então, e tudo isso, eu, como professora, como educadora, eu tento relacionar, então, com o ensino formal. A gente sabe que nós, professores, nós temos um cronograma que a gente recebe para seguir. Quem é professor sabe, a nossa escola também é estadual, a gente recebe as mesmas que tem nas escolas de vocês, as escolas indígenas também recebem o currículo. Então, eu, como professora indígena e como falante da língua caigan, se torna mais fácil estar incluindo, então, tudo isso nos conteúdos. A gente sabe que muitas coisas a gente não consegue trabalhar tudo, porque tem essa questão de avaliação, recuperação, trabalho. Então, às vezes, não dá tempo de incluir tudo que a gente queria no nosso currículo, falar da nossa cultura nesse currículo que é enviado para a gente pelo Estado. Então, mas o pouco que eu já ensino para eles, para mim, já é de grande importância. A gente sabe que não consegue cumprir tudo o que a gente queria. Valorizando, então, os conhecimentos dos COFAR, que são os mais velhos da comunidade, para que o ensino seja mais prazeroso, para que eles entendam o conteúdo curricular que vem lá do Estado. A gente tenta incluir os da cultura para tentar relacionar, para que eles entendam. Porque tem coisas ali que eu, como professora de ciências, eu vejo muita dificuldade de estar passando para eles na sala de aula. Porque tem coisas ali que você tem que estar traduzindo para o caigangue. E, às vezes, eu não consigo passar essa tradução para eles entender melhor. Mas, colocando coisas que fazem parte da cultura, eles conseguem entender um pouco. Que nem do bolo azedo ali que eu trabalhei. Eu tentei explicar para eles sobre a reação química. Como que acontecia ali uma reação química do bolo azedo. O que fez com que o bolo ficasse azedo? Daí ia lançando essas perguntas para eles tentar descobrir o porquê de uma reação química. Então, essas coisas assim, da cultura eu tento incluir para que nossos alunos de hoje, nossas crianças, essa juventude também, tenha conhecimento da cultura do seu povo. Porque muitas vezes a gente percebe que eles, às vezes, deixam um pouco de lado para estudar mais as coisas que vêm de fora. E não é errado também, eles também querem aprender. Mas sem deixar da cultura também. É importante aprender tudo que vem para estudar na escola. Mas os conhecimentos da comunidade, da cultura deles, é o mais importante para eles ali. E a gente sabe que tem muitos
já mudou muita coisa nas comunidades indígenas. Quem passa por uma comunidade indígena já percebe que mudou bastante coisa. Então, eu sempre passo, então, para os meus alunos tudo isso aí, para que eles não esqueçam a cultura deles. Eles têm que estar cientes que é importante estudar as coisas que vêm de fora também, mas a cultura deles é o mais importante, porque moram numa comunidade indígena. Então, eu tento fazer a minha parte enquanto professora para que essa cultura não se acabe por aí. Então, essa é minha vozinha, essa sou eu na escola, trabalhando com os alunos da EJA, que eu também dou aula para a EJA também. E tudo isso que eu aprendi, que eu sei, que eu estudei hoje, eu devo, então, à minha mãe. A minha mãe não fala o português. A minha mãe nunca estudou. Eu ensinei ela quando surgiu a EJA. Quando surgiu o Paraná alfabetizado, que eu estava começando a ser professora, eu ensinei um pouco do que eu sabia para minha mãe. Hoje ela não sabe bem falar fluentemente o português. Então, eu me sinto orgulhosa de ter ensinado um pouco para ela. Apesar de não ser tanto tempo assim, mas eu ensinei um pouco do que eu sei, do que eu aprendi para ela. Então, eu devo muito à minha mãe também. Hoje nós somos formados, meus irmãos são formados, um é formado em pedagogia, em ciências contábeis, que está fazendo matemática, e o outro está fazendo doutorado, que é a Florêncio. A gente deve muito a ela, porque a minha mãe não estudou, mas sempre incentivou a gente a estudar. Hoje, meu irmão caçula também já está estudando, a minha irmã está estudando pedagogia. Então, ela que não entendia sobre educação, queria tanto que a gente estudasse, ela não entendia, mas ela sabia que algum dia a gente ia se formar, ia lutar pelo aquilo que a gente queria. Então, a minha mãe é uma pessoa que eu valorizo muito, que sempre esteve do nosso lado quando a gente iniciou estudos, para levar para a escola. Então, do pré ao terceiro, ela sempre levava a gente para a escola. Ficava esperando na sala a gente. Então, eu devo tudo isso que eu aprendi, que eu sei agora, à minha mãe. Então, é isso aí. Não sei se eu consegui atingir o que vocês queriam, mas é isso que eu tinha que falar sobre a cultura caingangue. Muito obrigada, realmente. Então, hoje eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa de doutorado que eu faço na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho estudado um pouco sobre os processos de utilização, de domesticação de plantas pelos povos indígenas falantes de línguas Gs, da família linguística G. E antes de começar, a falar desses processos mutualísticos, eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de mutualismo, um biólogo, a gente acaba deixando de lado algumas coisas que eu acho que a Cirlei colocou muito bem na apresentação dela, que vão muito além das relações ecológicas, que se estabelecem normalmente entre organismos. Então, eu trouxe uma fala aqui, um trecho de um livro do Kurt Niemann da Ju, que foi um etnólogo alemão que trabalhou entre 1920 até final de 1930, com esse povo indígena, mas também com diversos outros povos indígenas brasileiros. E eu acho muito bonito esse trecho, que eu acho que ele explora um pouco dessas relações para além do mutualismo entre plantas e seres humanos. Então, ele fala ali, entre a Índia Pinagé e as plantas que cultiva, existe uma estranha relação de intimidade. Quando Ireti me levava pela sua plantação, ela me mostrava como uma espécie de orgulho materno, que era muito mais que a satisfação de possuir muitos mantimentos, os seus jurumuns, acariciando-os com afeição e chamando-os de filhos.
As árvores frutíferas que se tinham poupado na derrubada receberam de sua dona nomes de gente. Ireti deu a uma palmeira babaçu excepcionalmente bela e alta, que lhe pertencia, o nome de seu pai. E agora eu vou entrar no mutualismo, né, que a gente conhece da escola, que eu acho que não consegue dar dimensão, né, desse sentimento, desse afeto que os povos indígenas muitas vezes estabelecem com as plantas. Então, a gente sabe que o mutualismo, né, pode ser considerado uma relação entre espécies diferentes, em que ambos os participantes se beneficiam, né, dessa relação. Então, um exemplo de mutualismo, né, é a relação que as plantas estabelecem com polinizadores, como é o caso das abelhas. Então, a planta se beneficia, né, tendo um aumento da sua diversidade genética, enquanto a abelha consegue o néctar para produzir o mel, que em períodos de menor floração, né, vai servir de alimento ali para as abelhas. Um outro exemplo de mutualismo, que é muito comum, né, que nós biólogos citamos muito, são os líquens, né, que é uma relação entre algas e fungos, em que as algas, né, liberam ali o excesso dos produtos da fotossíntese para os fungos se alimentarem, enquanto a alga recebe do fungo um ambiente melhor, né, mais úmido ali para sobreviver. Então, são todas relações muito íntimas que esses organismos, né, que participam dessas relações mutualísticas estabelecem. E os seres humanos, né, estabelecem relações mutualísticas muito profundas com as plantas, com os animais e as paisagens. E esse processo a gente chama de domesticação. E um exemplo que é muito bonito de domesticação é a domesticação que ocorreu com animais que produzem leite, né, como as vacas, as ovelhas, as cabras, que ocorreu ali na região do Crescente Fértil, né, no Oriente Médio. Então, a gente percebe que essa região e outras que têm animais que produzem leite, tanto na cerâmica arqueológica, né, quanto até hoje a gente vê ainda, né, esses pastores, a gente vê que a população de humanos, eles têm uma enzima, né, mesmo na idade adulta, que consegue fazer a digestão do leite. E outras populações do mundo, essa capacidade, né, de digestão do leite não é muito comum. Então, um aspecto que é interessante da domesticação, do mutualismo, é que ambos os organismos que participam dessa relação, eles vão ser beneficiados, mas eles também podem sofrer alterações até mesmo na sua genética. Hoje tem um campo, né, da ciência, a farmacologia, que estuda a farmacogenética, né, que vai estudar como que as pessoas podem responder de maneira diferentes a determinados medicamentos. E isso pode se dever a uma ação genética antiga, né, de utilização de plantas medicinais. E a gente sabe muito pouco sobre isso, porque a gente pensa muitas vezes no processo de domesticação, levando só em consideração essa região do Crescente Fértil, e a gente não leva em consideração os processos que me parecem ser muito mais complexos de domesticação que ocorreram em regiões tropicais. Eu sempre falo disso, que eu lembro nas minhas aulas de botânica na graduação, há algum tempo atrás, que os professores não sabiam explicar direito o ginkgo biloba, que é uma planta monumental asiática, né? E eles sempre falavam que estavam procurando espécies selvagens, né? Populações selvagens dessa espécie. É uma árvore que pode atingir até 50 metros, porque essa árvore estava sempre associada a sítios, né, a ocupações humanas. E eu penso que várias plantas nativas aqui do Brasil, aqui das Américas, como ocorre com a castanheira, né, certamente, se o contato, né, não tivesse sido tão violento, as populações indígenas não tivessem sofrido um processo de genocídio, certamente a gente ia pensar disso de várias árvores nativas aqui. E eu acho que, assim, né, pesquisas como a do professor Eduardo, o trabalho da Cirlei, eu acho que evidenciam muito essas relações, né, elucidam demais sobre esses processos de domesticação, esses processos de afeto entre seres humanos e plantas. E domesticação, quando a gente pensa nela, é sempre um processo de seleção, né, de plantas e também de cuidado, né?
Então, os seres humanos vão selecionar plantas úteis, gerenciando e cultivando populações com características que são mais interessantes, né? Características morfológicas mais vantajosas. E isso, ao longo do tempo, pode levar a modificações no patrimônio genético das plantas, porque essas que têm características mais interessantes vão ser mais cultivadas, vão ser mais reproduzidas. E eu trago aqui uma definição do professor Charles Clement, que trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e ele divide em graus, né, esses processos de domesticação. Então, ele fala que algumas plantas podem ser selvagens, com genótipos e fenótipos que não sofreram muitas alterações. Algumas plantas podem ser incidentemente coevoluídas, então elas se adaptam a um ambiente perturbado pelo ser humano. Algumas plantas são incipientemente domesticadas, quando elas sofreram certa seleção, mas o seu fenótipo ainda é encontrado nas populações silvestres. As semidomesticadas, quando o fenótipo e o genótipo já são diferentes, né, das populações naturais, mas ela ainda consegue sobreviver num ambiente silvestre, e aquelas plantas que são completamente domesticadas, que elas só conseguem sobreviver em ambientes criados pelo ser humano. Então, aqui eu trouxe um exemplo do milho, né, que é uma planta completamente domesticada. O ancestral selvagem dele é o teosinte, e é muito legal que você vê, né, nos sítios arqueológicos a modificação dessa espiga, né, as espigas cada vez maiores, os grãos de milho cada vez maiores, armazenando cada vez mais amido. E essa planta nunca iria se propagar na natureza se não fosse a ação humana, porque todas aquelas palhas envolvendo a espiga, a semente não iria conseguir se propagar. E é muito legal, né? Eu fico muito feliz de ver a apresentação da Shirley, quando ela traz, né, todos os usos e toda a diversidade do milho que os caigangue utilizam. E, extrapolando essa questão da domesticação das plantas, o professor Charles também vai falar da domesticação de paisagens, como uma consequência natural da domesticação das plantas. Então, essas intervenções humanas, né, vão provocar mudanças ecológicas e na demografia das populações de plantas e animais, de modo a tornar a paisagem mais produtiva e mais segura, né, para os seres humanos. E aí ele também vai colocar esses gradientes, né, esses graus de intervenção humana na paisagem. Então, existem aquelas paisagens sem manipulação humana, que são as pristinas, aquelas paisagens que são promovidas, né, então, plantas individuais e populações de plantas podem ser favorecidas pela eliminação ou pela poda de plantas competidoras, e o uso do fogo vai ser muito utilizado, né? Vai ser muito empregado. Aquelas paisagens que são manejadas, que são paisagens onde a abundância e a diversidade das populações de plantas úteis são favorecidas pela eliminação de competidoras, transplante de mudas ou sementes individuais, uso de adubo, enfim, de modo a tornar o crescimento e a reprodução das plantas mais desejadas, né? Favorecer aquelas mais desejadas. E aquelas paisagens que são completamente transformadas, né? Que são as cultivadas. Então, a eliminação do ecossistema original pela derrubada e queima, aração. Acho que a gente muitas vezes pensa em produção de alimentos só como plantas cultivadas, mas muitas vezes, esses processos, aqui nas Américas e em outros lugares do mundo, são muito mais complexos, né? Você vê um gradiente nessas paisagens, né, de domesticadas, são verdadeiros ambientes agroflorestais. Hoje a gente dá esse nome, né, de ambiente agroflorestal, mas os povos indígenas, eles têm feito esses processos, né, de maneira integrada há muito tempo. E eu acho muito legal quando a gente vê essas definições e a gente pensa no trabalho do professor Dario Posey, que é pioneiro, né? Desde a década de 70, ele conseguiu perceber isso entre os Kayapó. E eu trouxe aqui uma imagem de uma colega minha de laboratório, a Carolina Leves, que é pensada para os ambientes amazônicos, né? Que ela fala aqui dos processos que existem, né, entre esses graus de paisagens domesticadas, os pousios, né, que são muito longos, mas tanto as técnicas empregadas, né, o plantio, o manejo do fogo, enfim.
E como eu falei para vocês, essas técnicas são desde sempre empregadas, né, pelos povos aqui. E eu acho que só agora a gente consegue entender melhor o quão complexas elas são, o quanto elas dependem até pouco, né, de insumo externo. Hoje a gente está vendo, né, uma crise com relação ao uso de fertilizantes, né, por conta da guerra. E esses povos, há muito tempo, com uma tecnologia muito elaborada, já conseguiam produzir alimentos de maneira muito satisfatória, com um baixo impacto ambiental e sem depender de muitos insumos externos. Então, eu acho que isso é o que há de mais tecnológico e, muitas vezes, isso é muito negligenciado, né, no nosso saber. Opa, pulei demais, gente. Como eu falei para vocês, eu tenho estudado os Gs. Como a gente está sob a sombra das araucárias aqui, eu vou me concentrar em falar um pouco sobre os Gs do Sul, que são os povos Caigangue e os Choclen de Santa Catarina. E aqui, né, e os processos de domesticação aqui da floresta de araucárias, né, a floresta umbrófila mista. E os Gs ocupam, há mais de 3.000 anos antes do presente, as terras altas aqui da América do Sul, vindos da região central do Brasil. E a gente sabe hoje que a dispersão da araucária angustifolia ela coincide com a expansão dos assentamentos humanos G. Foi nessa mesma época que eles aumentaram em tamanho e complexidade, e os arqueólogos encontram, né, esses sítios aqui pelo sul, espalhados pelo sul do Brasil. E o registro arqueológico, da cerâmica arqueológica desses povos, indica que eles já utilizavam várias plantas que são super domesticadas, como é o caso do milho, da abóbora, do feijão, da mandioca, do cará. Outra coisa, né, para além dessas plantas super domesticadas, tem também o uso de algumas espécies, de várias espécies arbóreas, que a sucessão ecológica, né, hoje a gente consegue entender melhor, né, esse uso de outras plantas nesses ambientes agroflorestais. Uma outra colega minha de laboratório aqui, a Aline, ela pegou o inventário florístico florestal do estado de Santa Catarina e cruzou os dados com os dados geográficos, né, de sítios arqueológicos no estado. E ela percebeu que algumas plantas, algumas espécies são mais utilizadas pelos povos Gs e outras pelos Guarani. E pelos Gs, né, tem as clássicas, a araucária, a erva mate, enfim, algumas outras espécies, cujos até os nomes populares bugreiro, remetendo mesmo, né, ao uso pelos povos indígenas. E eu acho muito interessante, né, novamente, felicitando a Cirlei pela fala dela, que muitas vezes, muitas dessas plantas que eu não citei aqui, o registro arqueológico, né, a cerâmica arqueológica não vai conseguir permanecer com essas plantas, ou a sucessão ecológica vai apagar, porque elas têm um ciclo de vida mais curto. Mas a gente sabe que, até hoje, os povos indígenas estão promovendo essa diversidade biológica toda. E, no Paraná, em especial, é um processo muito chocante, considerando o que esses povos passaram, né, ao longo da história deles, porque 36% do território era coberto por floresta umbrófila mista, né? E, atualmente, esses 36% foram extremamente reduzidos e ocupam só 25% da distribuição original. E a gente sabe que, infelizmente, o Paraná é um dos estados que mais desmatam a Mata Atlântica, que já tem uma área muito reduzida, muito detonada, né? No século XX, de 1920 a 1970, mais ou menos, a araucária ocupou o primeiro lugar nas exportações do estado. Então, a pressão que essas florestas sofreram foi muito intensa. E, até mesmo, né, na década de 50, foram instaladas serrarias nas terras indígenas. Então, além de explorar os recursos, você tem uma exploração da mão de obra dos indígenas, né? Então, toda aquela coevolução, que a gente pode chamar, né, entre povos indígenas e plantas, você destrói, né? Hoje tem uma preocupação crescente com a destruição, né, o fim dos enxames de abelha, que são tão importantes para a polinização de espécies agrícolas.
E o que foi feito historicamente foi a destruição dessa relação mutualística entre povos indígenas e indígenas. Até aqui no Paraná, né, existia uma história do vazio demográfico do Estado, falando que esses povos, que não existiam gente, eram para os imigrantes virem, mas esses povos sempre estiveram aqui. E a paisagem, como a gente a conhece, ela é resultado da ação dos povos indígenas, que estão aqui há muito tempo. E é isso, como a Cirlei falou, a despeito dessas mudanças todas que os povos indígenas passaram, né, nos últimos anos, os Caigangue aqui no Paraná, os Laclanoxoclém em Santa Catarina, a despeito de tudo isso, eles têm conseguido ser verdadeiros guardiões da biodiversidade agrícola e da biodiversidade. Essa é uma foto de uma araucária lá da terra indígena Mangueirinha, que é uma árvore imensa, que tem mais de 500 anos e que eu tive a oportunidade de conhecer. O pessoal me levou lá para conhecê-la. E eu acho que é basicamente isso, gente. Agradeço muito vocês terem me ouvido e é uma honra estar aqui com o professor e com a Cirlei. Muito obrigada, com o professor Eduardo e a Cirlei. Dizer que é um prazer estar aqui nesse evento. Queria agradecer a Gabriela e a equipe do Museu Paranaense e também a Cirlei e a Ariane, dizer que é um prazer dividir essa mesa com vocês. Parece que a gente combinou o que ia falar, porque tem muito contato, né? Eu tenho um monte de slide aqui, mas eu prometo não falar muito para a gente poder conversar mais depois. Vou tentar, algumas coisas que eu vou falar já foram mencionadas anteriormente, mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco sobre essa relação entre populações indígenas e plantas a partir de uma perspectiva arqueológica. Eu sou um arqueólogo, vivo em São Paulo, trabalho na Universidade de São Paulo, mas a minha pesquisa eu realizo na região amazônica do Brasil. Eu também trouxe umas imagens para falar no final sobre a araucária, já que, que esse evento aqui no Paraná, falar um pouco dessa relação, talvez seja o caso, a Ariane já falou tão bem, talvez até eu passe mais rapidamente sobre isso. Mas o que eu queria fazer aqui nessa fala? Primeiro trazer uma perspectiva a partir da arqueologia, o que a gente sabe hoje sobre a antiguidade da presença indígena aqui no que é hoje o território brasileiro. E também com um foco específico na relação que os povos indígenas vêm estabelecendo com as plantas ao longo dessa história que tem pelo menos 12 mil anos. Existe um debate muito grande na arqueologia, né? A gente tem até datas mais antigas, de mais de 20 mil anos. Eu, particularmente, acho que essas datas fazem sentido, mas eu vou me restringir mais esse período que começa mais ou menos 12 mil anos atrás. E o título dessa fala é Uma Fruta ao Alcance da Mão, que é uma tradução de uma expressão meio pejorativa na língua inglesa, que é low hanging fruit. E uma coisa que é um low hanging fruit é uma espécie é uma moleza, é uma coisa que é muito fácil, é uma coisa que aparentemente resulta de falta de investimento no trabalho. E o que eu quero dizer aqui, se eu pudesse fechar minha fala agora e abrir para a conversa, concordando com o que foi dito anteriormente aqui, é que a gente não pode separar os biomas que compõem o Brasil e a história desses biomas da história indígena milenar de ocupação desse território que é o Brasil. Essa aqui é uma imagem de uma estatueta arqueológica da região de Santarém, no Pará. Bom, então, assim, o que a arqueologia tem mostrado de maneira surpreendente? Porque os arqueólogos adoram discutir entre si, mas se existe um consenso milagroso entre nós hoje, é que, primeiro, a gente sabe que o que é hoje o Brasil, o território brasileiro, é caracterizado por um quadro de grande diversidade cultural. A gente fala muito de biodiversidade, mas a gente tem que falar também de diversidade cultural. A gente pode aferir essa diversidade cultural, por exemplo, pelas línguas indígenas, que são centenas de línguas indígenas faladas. Estou pensando na Amazônia, se a gente incluir a Mata Atlântica, o Cerrado é mais ainda, mas no caso da Amazônia são mais de 300 línguas indígenas diferentes e culturas arqueológicas diferentes também, que a gente vê diferentes tipos de cerâmicas, sítios arqueológicos, E o que é importante, o que a gente percebe hoje em dia? Eu até fiquei feliz em ver a Ariane mostrou uma foto do Darrell Poser, Eu fui aluno dele em Belém, no final dos anos 80, aprendi muito com ele, E o Darrell foi uma das primeiras pessoas a falar, um antropólogo norte-americano que morou muitos anos aqui no Brasil, no Maranhão e no Pará, que, uma vez mais, ele mostrou que os povos indígenas Caiapó, Gorotira, eles produziam florestas, Viviam numa região de ecótono, de transição entre floresta e cerrado, e que havia ilhas de floresta, de mata, que eram produzidas deliberadamente por aquelas populações. Então, eu acho assim, de novo, a gente tem que entender
tratar os biomas do Brasil como patrimônio biocultural. Isso vale para a Amazônia, eu acho, mas vale também para a Mata Atlântica. Apesar de a gente conhecer um pouco menos dessa história profunda na Mata Atlântica, isso está mudando agora, mas vale para a Mata Atlântica também. Bom, rapidamente aqui, então, o que a gente sabe? Essas flechas são, a gente tem que apontar alguma flecha para algum caminho, né? São caminhos, né, potenciais da colonização indígena aqui da América do Sul. É meio óbvio, a gente sabe que, né, as origens, pelo que diz a arqueologia, obviamente, né? Os dados genéticos também apontam para uma origem, uma colonização feita pelo Estreito de Bering, né? É uma história que é conhecida. Provavelmente entraram pela região aqui do Istmo do Panamá e se dividiram em duas grandes levas, uma pela costa norte do continente e outra ao redor dos Andes, né? Mas o que é interessante? Esse mapa aqui mostra para nós, tem um monte de pontinho preto, mas esses pontinhos amarelos, não sei se dá para ver, eles mostram para a Amazônia, né? São as evidências que nós temos de presença humana com mais de 8.000 anos. Não sei se dá para ver direito aqui, a gente tem algumas áreas onde tem mais pontinhos amarelos e outras onde tem menos pontinhos amarelos. Não é porque não tinha ninguém vivendo ali, é porque a gente não tem muita pesquisa com esse tema realizada nessa região. A gente pode dizer que, né, há mais de 8.000 anos, uma parte importante da Amazônia já era ocupada pelos ancestrais dos povos indígenas que vivem aqui no Brasil e na Amazônia até hoje. Esse outro mapa aqui mostra para nós, com essas letras, né, alguns lugares onde a gente tem evidências de presença humana ainda mais antiga, que chega a mais de 10.000 anos atrás. Não são muitos, na verdade, né, são 5, são 6 aqui, né? Esse lugar, a letra F, é um dos lugares onde eu trabalho atualmente. Vou falar um pouquinho sobre esse lugar e sobre esses outros lugares também. Mas o que é interessante? Esse outro mapa mostra para nós sítios arqueológicos, e esses números que vocês veem abaixo, 12,398 cal, por exemplo, são datas de carbono 14. Então, se a gente olhar para onde está a Colômbia hoje em dia, na Amazônia colombiana, dá para ver aqui pela setinha, não sei se aparece, né? Nós temos evidências da presença humana na Amazônia colombiana, indígena sempre, né? Há mais de 12.000 anos atrás, 12.398 anos, são dados calibrados E o que é interessante, eu queria chamar a atenção para isso, que essas populações produziram uma arte maravilhosa, uma arte rupestre maravilhosa, que está talvez entre as mais antigas das Américas. Então, o que é interessante a gente perceber, quando a gente pensa na história da ocupação dos trópicos aqui da América do Sul, essa presença ela se manifesta muito claramente através dos sítios arqueológicos, dos artefatos, mas de uma produção que eu vou chamar, só para facilitar a conversa aqui, de artística, que é muito rica e muito interessante, e que inclusive representava, eu aceito essa hipótese, alguns animais extintos da megafauna, da Era do Gelo, que desapareceram, né, há mais ou menos, ninguém sabe direito, né, mas nos últimos 10.000 anos. Quer dizer, existe uma produção artística, que eu vou chamar de artística, só para facilitar essa conversa aqui, que é muito rica e muito exuberante, que a gente vê em várias partes da Amazônia. Em outros lugares também, esse aqui é um sítio localizado na divisa do Brasil com a Bolívia, o Abrigo do Sol, uma arte, são gravuras rupestres também, representadas, com datas que podem ter mais de 12.000 anos. Isso aqui são imagens da escavação feitas na década de 70. Né? No Pará, estou fazendo um passeio aqui pela Amazônia, né? Na região de Monte Alegre também, uma arte rupestre muito bonita, maravilhosa também. Esse sítio aqui, não sei se vocês conseguem ver essas pinturas em espirais vermelhas que estão nas paredes, né? O Abrigo do Sol, com datas que têm mais de 9.000 anos antes da Era Comum ou da Era Cristã, portanto, mais de 11.000 anos atrás. Então, em diferentes partes da Amazônia, a gente vê desde o começo, uma vez mais, a presença indígena e essa manifestação, essas manifestações diferentes, são tradições diferentes de artes rupestres que a gente vê em diferentes partes da Amazônia. Esse sítio Pedra Pintada, de onde vem essa foto aqui, está localizado em Monte Alegre, perto de Santarém. Ele é um sítio interessante, por quê? Porque nós temos, aqui são escavações sendo realizadas por um grupo de arqueólogas e arqueólogos do Museu Guild, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Eles mostram para nós, ele já sido escavado anteriormente, né? Se vocês olharem para cá, tem essa capa escura, é uma camada de ocupação humana, o solo está mais escuro, modificado pela presença indígena. E o que é interessante, se a gente olhar para o tipo de vestígio encontrado ali, nós temos objetos de pedra lascada, mas a gente tem restos de plantas, restos de carvão, de sementes, que mostram a presença de algumas plantas ali que são consumidas até hoje. Uma delas é a castanha, por exemplo, que é uma árvore super importante, é uma planta que é consumida e exportada hoje em dia,
É uma árvore que não é domesticada, pensando um pouco no que a Ariane falou aqui, mas que já era consumida pelos povos indígenas nessa região há mais de 11 mil anos atrás. A gente come até hoje a castanha. Vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Esse outro mapa aqui vem da Amazônia boliviana, esse quadradinho aqui. E o que a gente está vendo nesse mapa? Nós temos aqui um monte de número, né? E nomes. Esses nomes aqui, por exemplo, Isla Manete, isso aqui é o nome de um sítio arqueológico. E aqui embaixo, nesse retângulo, a gente tem nomes de gêneros de plantas, né? Cucúrbita, que é o jerimum, ou abóbora, o Nimuindaju fala do jerimum, né? A Ariane falou. A calateia, que é o ariá, que é uma raiz, manihot, que é do gênero da mandioca. Só para dar um exemplo, né? Isso mostra a gente tem evidências arqueobotânicas de plantas que mostram para nós que parentes selvagens, não domesticados dessas plantas, já eram cultivados nessa região há mais de 10 mil anos atrás. Esses números aqui correspondem a datas de carbono 14. Então, a gente sabe que, de novo, essas populações já manejavam essas plantas há milhares de anos. Isso é uma coisa interessante, porque existe uma tradição intelectual na arqueologia que é muito tipológica e muito evolucionista, que trabalha com categorias estanques, caçador-coletor, horticultor incipiente, que é uma herança colonialista, na verdade. E os dados aqui da América do Sul, das terras baixas da Amazônia, mostram que não existe essa separação. É uma separação artificial, né, que desde cedo essas populações indígenas exerciam um processo de conhecimento sofisticado, como foi mostrado aqui anteriormente, de manejo e cultivo dessas plantas, e algumas delas, como é o caso, todas elas, né, são consumidas até hoje. Então, o que é interessante aqui? Desde o começo da presença indígena aqui na Amazônia, nas regiões tropicais, a gente tem evidência de manejo e de uma relação muito íntima com as plantas. Esses são os sítios dessa região da Bolívia, é uma região de transição de campos naturais, alagados, e essas ilhas aqui são conhecidas como ilhas de monte na Bolívia. Algumas delas são artificiais, foram construídas, outras eram naturais, e são esses sítios arqueológicos onde a gente tem essas evidências de manejo de planta antigas, né? Se a gente olhar para essa tabela aqui, vamos olhar só para essa parte aqui da tabela. A gente vê, uma vez mais, plantas. Esse sítio é um sítio que eu estou trabalhando, chamado Teutônio, né? Desde 9 mil anos nesse lugar, as escavações mostram para nós que a gente tem o consumo, a presença de plantas, como é o caso do araçá, que é um parente da goiaba, né? Calateia, que é o ariá, que é uma raiz, a castanha, o pequiá, um tipo de feijão. Depois a gente entra, posteriormente, a abóbora, a abacaba, a castanha, quer dizer, uma vez mais, algumas plantas que são muito familiares para nós, que a gente consome até hoje, já eram consumidas, né, e manejadas pelos povos indígenas há milhares de anos atrás. Isso aqui é um mapa dessa região lá do Alto Madeira, em Rondônia, eu vou passar rapidamente por ele. Isso aqui é o Rio Madeira, e esses números correspondem a sítios arqueológicos. E esse sítio, chamado Teutônio, ele está localizado, isso aqui, às margens do Rio Madeira, que é o principal afluente do Rio Amazonas. Essa cachoeira não existe mais, ela foi destruída por uma barragem que foi construída há 10 anos atrás. A usina de Santo Antônio afogou, literalmente. Esse lugar era um lugar maravilhoso, muito piscoso, né? Tinha uma comunidade não indígena, de pescadores que vivia aqui, que abandonou o lugar. É uma história triste, não vou conseguir falar ela direito aqui, mas as nossas escavações nesse sítio, aqui são exemplos de escavações arqueológicas, né, coleta de amostras de solo, de restos de cerâmica, objetos de pedra, elas têm mostrado para nós. Esse sítio é um sítio muito complicado, ele é muito grande, tem várias camadas diferentes, é uma área muito grande, mas se vocês olharem, aqui, peço que vocês confiem e acreditem em mim, essa foto aqui, ela mostra uma fogueira. Esse alinhamento que vocês estão vendo aqui é uma fogueira associada a uma camada de solo escuro, essa terra preta, acho que dá para ver bem aqui. Isso aqui é um corte de estrada, essa camada amarela, a vermelha, é bem diferente, está datada de mais ou menos 5.500 anos atrás. E nós temos, uma vez mais, evidência de cultivo de plantas como abóboras e feijões já nessa época. Então, uma vez mais, em diferentes partes da Amazônia, e eu acho que se a gente começar a olhar para isso aqui na Mata Atlântica, vai parecer uma coisa semelhante também, nós temos evidência dessa relação antiga de manejo de plantas. Olha, o que é interessante, e eu volto a um ponto que a Ariane mencionou aqui. Se a gente olhar para esse mapa, então, assim, o que eu tentei falar até agora? Essa relação dos povos indígenas com as plantas, ela é muito antiga e muito íntima aqui nas regiões tropicais. E isso é uma coisa que está ficando clara para todo mundo, né, que trabalha com esse tema, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do planeta, a ponto de se aceitar que a Amazônia é um centro de domesticação de plantas. E a Ariane já explicou para nós o conceito de domesticação, eu vou passar rápido, não vou explicar ele de novo aqui. Mas se a gente olhar para esse mapa, nós vamos ver que existem alguns lugares do mundo que são centros clássicos, conhecidos há muito tempo. Talvez o melhor, o mais conhecido,
seja a região do Levante, do Crescente Fértil, onde está hoje ali a Palestina, a Síria, partes da Anatólia na Turquia, né? Plantas como o trigo e a cevada foram cultivadas ali há muito tempo. A gente tem o arroz na China, né? Temos um centro importante aqui no México, onde o milho e os feijões foram domesticados, mas aqui na América do Sul, nesse mapa, a gente tem 3 centros. Né? Um que está nos Andes, onde a batata é uma planta muito importante, foi cultivada primeiro, e nós temos esses 2 aqui que incluem partes da Amazônia e da Colômbia também. Eu acho que na Amazônia, a Amazônia foi um grande berçário de agrobiodiversidade, né? Muitas plantas importantes foram cultivadas ali no começo. Então, se eu fosse fazer esse mapa hoje em dia, eu faria uma grande área, incluindo toda a Amazônia. E o que a gente sabe, olhando para a Amazônia? Essa aqui é uma relação, esse artigo aqui é um artigo, o primeiro autor é o professor Clements, né, que é a quem a Ariane se referiu. Se a gente olhar, essas são algumas das plantas importantes que foram cultivadas primeiro na Amazônia. E o que é interessante se a gente pensar nessa lista aqui? Tem muita raiz, muita batata, né, e tem muita árvore. A gente tem a batata doce, que inclusive foi uma planta que foi levada para o Pacífico antes dos europeus chegarem aqui. Nós temos a mandioca, que está aqui, a gente tem a taioba, né? Tem a araruta, tem o ariá, que são todas batatas ou raízes. Né? Mas a gente também tem muita árvore. O ingá, o cacau, o cubil, né? O abacaxi é uma bromélia, né? A castanha, o açaí, né? O bacuri, que é uma moita. Né? Então, o que é interessante? Se a gente comparar com sistemas agrícolas de outros lugares do mundo, onde tem muito grão, e o milho é importante, está presente aqui, isso foi mostrado muito claramente. A gente tem milho aqui também, e temos arroz também. Mas, além dos cereais, como é o caso do milho e do arroz, a gente tem muita raiz e muita árvore. E o cultivo de raiz e árvore é diferente de você cultivar grão, porque o milho tem um ciclo anual, o arroz também tem que ser colhido todo ano. E um pomar, depois de plantado, um castanhal, ele pode viver durante séculos, né? Uma área de mata de araucária. Então, essa relação com essas plantas é uma relação diferente, ela é muito mais duradoura, ela envolve um ritmo diferente na reprodução, né, dessa relação entre populações indígenas e as plantas. E eu acho que isso tem efeitos muito importantes para a constituição das paisagens e dos biomas aqui da Mata Atlântica. Essa castanheira, por exemplo, o pessoal chama de mãe de todas, né? É uma castanheira, eu tirei essa foto, eu deitei no chão para tirar essa foto, numa comunidade lá em Tefé, Ponta da Castanha, lá no Amazonas. A gente não sabe a idade dela, mas a gente sabe que tem castanheiras, foram datadas por carbono 14, que vivem mais de 500 anos. Então, são árvores. E uma castanheira, ela precisa de luz no começo, quando ela é plantada, a mudinha, ela, de 10, 15 anos, ela tem que estar recebendo insolação. Mas depois que ela pega, ela vai embora. Você tem que cuidar, limpar, né, no entorno dela. Mas um castanhal, ele pode ter dezenas de plantas com centenas de anos de idade vivendo naquele lugar e produzindo continuamente. Então, é uma relação diferente, né, de produção de paisagem que tem consequências diferentes também. E uma coisa interessante, eu falei de raiz e falei de fruta, né, de árvore. Né? Até isso está mudando, infelizmente, muito rapidamente agora. O pessoal fica comendo frango, né, que vem aqui do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, comida ultraprocessada, né? Mas até pouco tempo atrás, em algumas comunidades isso acontece ainda, se a gente olhar, isso aqui é um café da manhã típico nessa comunidade de Ponta da Castanha. A gente tem o mamão, que é uma fruta da Amazônia, tem batata doce, tem o cará roxo, tem a banana da terra, que é provavelmente uma planta que foi introduzida, mas foi incorporada a esses sistemas, tem o mingau, né? Uma outra comunidade lá no interior do Pará, na Terra do Meio, é a mesma coisa, o caju. Nesse café da manhã aqui tem o coco do babaçu, a gente tem a manga, que é uma planta exótica, o cacau, banana, castanha, o vinho do açaí, a macaxeira. Quer dizer, são padrões de dieta milenários, muito antigos, muito estáveis, baseados na diversificação do cultivo de fruta, de árvore, né, e de raiz também. E o que é interessante isso? Porque eu acho, um grande antropólogo, Claude Lévi-Strauss, ele percebeu isso, muitas dessas plantas e dessas árvores, elas não são domesticadas, né? A Ariane mostrou para nós aquelas categorias incipientes, né? Vários tipos de domesticação, mas muitas dessas plantas, tecnicamente falando, são plantas selvagens. E o Lévi-Strauss, num artigo que ele publicou em 1948, portanto, há muitos anos atrás, né? Ele diz, olha, não é sempre fácil distinguir entre plantas cultivadas e selvagens na América do Sul. E eu marquei em amarelo aqui, né? E há muitos estágios intermediários entre a utilização de plantas em seu estado selvagem, desculpe, eu esqueci de colocar um M aqui, e o cultivo verdadeiro. Na verdade, eu concordo absolutamente com o que ele diz aqui. A minha única
A minha única objeção é chamar de estágios intermediários. Para mim, esses estágios não são intermediários, eles são permanentes. Essas relações das populações indígenas com as plantas aqui, elas operaram com categorias diferentes dessa dicotomia entre selvagem e domesticado que a gente aprendeu na escola e que eu acho que está errado, né? Esses estágios intermediários, na verdade, eles não são intermediários, eles são a norma, eles são um padrão para mim. E eles definem, eles vão ter consequências importantes porque eles vão acabar criando as paisagens que constituem partes do Brasil hoje em dia. O que eu quero dizer com isso, para ser mais objetivo um pouco? Isso aqui é um trabalho muito importante que saiu há uns 10 anos atrás, 2013, para ser mais exato, escrito por ecólogos. A Carolina Leves é uma coautora desse artigo aqui, né, que você citou. E esse trabalho é um levantamento, é um inventário de árvores da Amazônia. Eles pegaram uma base de dados, são vários autores, dezenas de autores, pegaram uma base de dados e cada pontinho que a gente está vendo aqui é um lugar onde tinha sido feito anteriormente um inventário de árvores. Os botânicos, as botânicas foram lá, contaram as árvores, né, de tamanho basal, tem uma técnica de levantamento e identificaram as espécies presentes ali. E esses autores e autoras botaram isso numa base, em 2013, para fazer algumas perguntas, que eram as seguintes, né? Quantas árvores há na Amazônia e quantas espécies de árvores há na Amazônia? E chegaram a uma conclusão muito interessante, né? É uma extrapolação, obviamente, mas 390 bilhões de árvores na Amazônia. Mas o que vem? E essas 390 bilhões de árvores estariam mais ou menos agrupadas em 16 mil espécies. Então, é muita árvore e é muita espécie. Eu estou falando de árvore aqui, não de arbusto e outros tipos de plantas. Mas aqui embaixo vem um dado que é mais interessante, para mim, pelo menos, que dessas 16 mil espécies, apenas 227, portanto, apenas 1,4%, correspondem a quase metade de todas as árvores da Amazônia. Então, tem muita árvore, tem muita espécie, tem muita diversidade, né, de árvores, mas existe um número relativamente pequeno de espécies que são super representadas, não sei se está claro. E essas espécies eles chamaram de hiperdominantes. E se a gente pegar a lista, eu não tenho ela aqui, mas se a gente pegar a lista dessas 227, qual que é a árvore mais comum na Amazônia? É o açaí. Não o açaí do Pará, mas o açaí do mato. O açaí do Pará está em 6º lugar. Se a gente pegar as 10 mais, a maioria são palmeiras, a gente tem a paxiúba, tem a bacaba, que está aqui, representado, que é um parente, não, é uma palmeira também. São todas, as 227 inclui o cacau, né, a seringueira, a castanha, a castanheira, quase toda, uma boa parte delas, e a Carolina Leves explorou isso depois num trabalho posteriormente, são plantas economicamente importantes ou simbolicamente importantes para os povos da floresta, para os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Isso quer dizer o quê para mim? Que esse padrão, ele reflete uma história milenar de cultivo e manejo de árvore, de tal maneira que a composição de árvores hoje na Amazônia é reflexo dessa história. Então, não dá para separar a presença indígena e dos povos da floresta dessa composição. Isso me leva a propor que a Amazônia é um patrimônio biocultural. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Bom, falei então essa composição de paisagens. Uma coisa interessante que a gente vê também, esse mapa cheio de flecha aqui, são sítios arqueológicos com presença de cerâmicas antigas. Quando a gente pensa em arqueologia aqui da América do Sul, a gente tem essa ideia de que os Andes, a região dos Andes, a gente pensa nos Incas, né? E é maravilhoso, obviamente, a arqueologia dos Andes, né? Foi o grande centro de inovação cultural. Tudo começou antes nos Andes. Mas se a gente olhar para as plantas foram cultivadas e domesticadas primeiro ou manejadas na Amazônia. Se a gente olhar para a cerâmica, que é um outro critério de inovação tecnológica importante, as cerâmicas mais antigas do continente, elas estão na Amazônia ou elas estão no litoral do Pacífico ou do Caribe, estão nas terras baixas tropicais. Eu vou passar muito rapidamente por isso, mas as cerâmicas mais antigas que a gente conhece em todo o continente americano estão em Taperinha, que é um sambaqui fluvial que fica no Baixo Amazonas, perto de Santarém. Eu não quero me esticar muito aqui, mas só alguns exemplos dessas cerâmicas antigas, Taperinha, aqui no litoral do Pará, esses pontinhos correspondem, aqui está a cidade de Belém, aqui está a ilha de Marajó, né? Nós temos sambaquis também, as camadas construtivas, está cheio de sambaqui, maravilhoso aqui no Paraná, né? São sambaquis diferentes, mas são muito importantes também, com cerâmicas antigas também, mais de 5.000 anos. Se a gente atravessa a Amazônia e vai até o Equador, nós temos uma cerâmica totalmente diferente, não são sambaquis, mas, né, com mais de 5.000 anos, relações com a costa do Pacífico, tudo isso é muito interessante, e evidências de cultivo de cacau também, que era uma planta super importante na Mesoamérica,
os astecas, por exemplo, mas é uma planta de origem amazônica que foi levada no passado, do mesmo modo que o milho veio da Mesoamérica para cá, o tabaco foi para lá, o cacau foi também. Então, a gente tem uma relação intensa de movimentação dessas plantas no passado. Eu estou trabalhando num sítio que tem cerâmicas antigas também, que fica na divisa, fica ali na região do Rio Guaporé, em Rondônia, que é um sambaqui fluvial. Essa ilha que vocês estão vendo aqui é uma ilha artificial, foi construída pelos povos indígenas que começaram a viver ali há mais ou menos 6 mil anos atrás. Está aqui a localização do sítio, né? Monte Castelo. E o que é interessante, na época da cheia, ele vira uma ilha de verdade mesmo. Tudo que vocês estão vendo aqui artificial foi construído, começou a ser construído há 6 mil anos atrás. E nós temos trabalhado com uma equipe multidisciplinar, vou mandar depois o link, no dia 28 a gente vai lançar uma série de 4 filmes pela TV Sesc, feitos em parceria com a TV Sesc, em parceria com o povo indígena Tupari, que vive nessa região também, é um trabalho colaborativo de arqueologia, né? E essas escavações aí em Monte Castelo, tem muito material que sai, né? Muita concha, um sambaqui fluvial, né? Muita cerâmica, tem cerâmicas que têm quase 6 mil anos, tem restos de fauna, muitos restos de planta. Para poder falar que essas plantas eram cultivadas, eu não sou especialista nisso, né? Mas as minhas colegas, que são geralmente, eu trabalho, né, são mulheres que fazem esse trabalho, pelo menos na equipe da qual eu faço parte, são esses pequenos vestígios de carvão e até microvestígios microscópicos que permitem saber quais plantas eram cultivadas nesses contextos. E o que é interessante nesse sítio aqui? Primeiro, a gente tem presença de cerâmica. Isso aqui são cacos de cerâmica, né? E essa ordem que vocês estão vendo aqui é a ordem das cerâmicas na sequência estratigráfica. Arqueólogo adora, né? Estratigrafia é uma deformação profissional da gente. Aqui são as camadas que compõem o sítio arqueológico. O que é interessante? Essa camada cor de laranja aqui, que corresponde a essa camada aqui, é um detalhe dela, é um aterro que foi botado ali, mais ou menos 160 metros de comprimento, há 6 mil anos atrás. Então, é uma estrutura totalmente artificial. E a gente tem evidência de cultivos de plantas, né, nesse contexto também. Um outro exemplo de domesticação de paisagem são essas coisas marcadas em cor de laranja, que são as terras pretas da Amazônia, que são solos antrópicos super férteis, super produtivos, que foram produzidos também pelos povos indígenas do passado. Começaram a ser produzidos há mais de 5 mil anos atrás, mas ficaram mais disseminados a partir de mais ou menos uns 2 mil anos atrás. Isso aqui é uma escavação em dezembro do ano passado, inclusive a Karen Shiratori que falou aqui, ela estava nessa etapa de campo, né? Essa aqui é a terra preta mais antiga que a gente conhece, ela está em Rondônia, tem mais de 5 mil anos. Todo esse solo que vocês estão vendo aqui é um solo, foi produzido pelos povos indígenas que viveram ali. E, de uma vez mais, são solos super férteis, super produtivos. E é interessante, né? Porque você vê o contato. Esse aqui é o solo natural, isso é no Amazonas. Esse aqui é o solo criado. Tem um debate, até os anos 90 havia um debate se isso era natural ou não, né? Não se aceitava a autoria indígena, que, ao meu ver, tinha um pouco de preconceito, muito preconceito talvez. A gente sabe claramente que foi formado pelos povos indígenas. Hoje nós sabemos disso. E essas terras pretas são um recurso hoje. O pessoal usa, isso aqui é um sítio arqueológico de terra preta, mas é uma plantação de mamão também, em cima desse solo que foi formado pelos povos que viveram ali no passado. Então é interessante que essas paisagens, elas foram modificadas, elas adquirem uma importância econômica e simbólica muito forte para as populações contemporâneas, indígenas ou não, que vivem na Amazônia hoje em dia. No caso, por exemplo, do povo Tenharim, da TI Tenharim Marmelos, essa foi no final do ano passado, foi muito legal ver as imagens do milho, por exemplo. Os Tenharins é um povo que fala uma língua Kauarif, né, da família Tupi-Guarani, tem uma história muito dura de contato recente por causa da abertura da Transamazônica, uma história muito violenta, né? Uma parte dos Tenharim vive em isolamento, não estabeleceu contato com a sociedade nacional. Outros estabeleceram contato, mas o que é interessante? O que os Tenharim, eu tirei essa foto em dezembro do ano passado, né? Os Tenharim dizem o que para nós? Que o milho é muito importante para a reprodução social deles, que sem o milho eles não podem continuar existindo. E onde é que o milho pode... Quais são os únicos lugares onde o milho pode ser plantado nessa terra indígena? É nos lugares onde tem a terra preta, que foi formada, a gente não sabe a história dessa terra preta em particular, mas é interessante perceber que para um povo indígena contemporâneo, e a gente vê que esse milharal é maravilhoso, né? O tamanho dos pés de milho e das espigas, né? Eu vi até o Bolo Azedo
que você mostrou, né, a gente fez uma festa de pamonha, né, maravilhosa, né, com esse milho que foi colhido em cima da Terra Preta, que é um sítio arqueológico. Então, assim, essa relação entre o passado e o presente, na Amazônia, eu acho que no Brasil inteiro ela é muito forte, ela foi escondida por um processo que é muito violento, né, que ainda é muito violento até hoje, mas ele é fundamental para a gente conhecer direito essa nossa história profunda. Já estou indo meio para o final aqui, para a gente poder conversar depois. Só queria mostrar mais um exemplo interessante. Eu vou para o lado, eu não vou falar da questão das casas subterrâneas, porque você já falou muito bem sobre isso, então, mas que vem lá do Acre, onde nos últimos anos, por causa do desmatamento que está acontecendo ali, essas estruturas têm sido identificadas, que são os geoglifos, né, que são essas estruturas geométricas. São mais de 400 estruturas conhecidas. Isso aqui é um pasto hoje em dia, mas não era um pasto até 40 anos atrás, era uma região de floresta que foi destruída, né? E nós temos esses sítios que são maravilhosos, que são retangulares, circulares, eles têm essas valas. Imagine vocês, essas estruturas eram construídas num ambiente de floresta, né? É uma engenharia muito sofisticada, com caminhos que estão, né, que saem desses sítios. E o que é interessante, a gente tem um trabalho recente que mostra para nós uma estrada que foi construída, um caminho, uma estrada que foi construída pelos povos indígenas que viveram ali no passado. Uma vez mais, é importante lembrar que isso aqui hoje em dia é coberto por pasto, mas até os anos 70 era uma área de floresta. E a gente fez escavações ali, né? O que a gente começou a perceber? Que, na verdade, a gente foi até trabalhar nesse lugar para poder... Era uma história muito mais complicada, mas o Ministério Público colocaram essa torre aqui de transmissão nesse lugar, num trabalho de licenciamento. E os arqueólogos que fizeram isso disseram que eles colocaram essa torre aqui porque essa estrada não podia ser uma estrada indígena, porque era uma estrada em linha reta, e era uma estrada de colono. Virou uma confusão, o Ministério Público entrou, e a gente foi chamado pelo Ministério Público para tentar entender qual era a antiguidade. E, para nós, claramente, isso era uma estrada indígena, né? Eu tinha que fazer o trabalho de campo para demonstrar isso, obviamente, mas a minha hipótese era essa. E de fato, a gente percebeu que era uma... Né, datamos, viram que, tinha uma antiguidade compatível com a presença indígena, mas, mais do que isso, a gente percebeu que havia outras estradas conectando esses sítios arqueológicos a essa região. E aí, se vocês olharem para essa imagem aqui, do lado direito, cada letra dessas corresponde a um sítio arqueológico. São essas aldeias circulares, e vocês conseguem ver essas linhas, imaginam. Está vendo que tem um monte de linha que sai? A gente não consegue mapear essas estradas por completo, essa rede de caminhos ainda, mas a gente tem indicação, se a gente prolonga essas estradas, a gente vê que elas vão cair nos outros sítios arqueológicos. Então, a gente está começando a fazer isso ainda, mas a gente suspeita que a gente tem uma rede de caminhos antigos, que eram essas estradas que conectavam, e tem dados históricos do século XIX, de pessoas que passaram por ali e falam, tem um viajante, o Coronel Labre, eu não coloquei aqui na minha fala, mas ele andou 200 quilômetros em 20 dias. E ele fala, peguei a estrada tal, andei por a tal estrada, quer dizer, em 1885, eu acho, quer dizer, usando essas estradas, elas eram usadas ainda até o final do século XIX. E o que é interessante, outros, né, evidências dessas estradas, na mesma região também. Mas o que é interessante? Eu vou tentar explicar um pouco esse gráfico aqui. Uma colega minha, Jennifer Watney, que trabalha com arqueobotânica, com microvestígios, ela fez um trabalho muito legal lá no Acre. O que ela fez? Ela é uma arqueóloga, só que ela não trabalha dentro, nem sempre ela trabalha dentro dos sítios arqueológicos. Ela fez escavações fora dos sítios arqueológicos. Ela não queria achar cerâmica, objetos de pedra, nada disso. Ela queria pegar colunas, amostras de solo, colunas de sedimento e olhar para micropartículas botânicas, para carvão, para grãos, para fitólitos, que são indicadores microscópicos do tipo de cobertura vegetal daquela região. Ela queria entender como é que era a paisagem no entorno desses sítios durante a sua época de ocupação. Não sei se faz sentido, né? Através do estudo desses ela datava por carbono 14. E ela percebeu o quê? Uma coisa muito interessante. Esse tipo de floresta do Acre, aqui, essas coisas coloridas aqui correspondem à frequência de tipos de árvores, de conjuntos de árvores. Então, quanto mais para a direita, aqui maior a frequência, por exemplo, de bambu, né? Quanto mais para a esquerda, menor a frequência de bambu. O que ela percebeu? Essas matas de bambu são muito comuns nessa parte do Acre. Ela percebeu que durante a ocupação desses sítios, diminuía a frequência de bambu no registro e aumentava a frequência de palmeiras. Então, havia um processo muito interessante de conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta. O que a gente está fazendo no Brasil hoje em dia? A gente está destruindo a floresta para plantar capim.
ou para plantar soja, ou para plantar milho, mas não é o milho, né? Caingangue, né? Outro é o milho que, né? E os dados arqueológicos, tudo isso é muito, a gente está começando, né? Mas mostram que nessa parte do Acre, eu acho que a gente pode extrapolar, a gente tem que fazer isso em outros lugares do Brasil. Mas a gente tem uma prática de agrofloresta, de conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta, o que é uma coisa super sofisticada, e é tão sofisticada que a gente nem consegue fazer. Quando a gente olha para a diversidade inteira, a gente destrói. E interessante, nesse mesmo artigo do Lévi-Strauss, ele fala sobre isso, né? Que o Carl von den Steinen, que foi um grande antropólogo alemão que trabalhou aqui, foi o primeiro não indígena que teve no Alto Xingu, ele fala que, né, o von den Steinen, entre as tribos do Alto Xingu, ele viu as trilhas alinhadas por árvores de pequis, que geralmente são selvagens, e com árvores de mangaba e urucu que foram transplantadas às aldeias e ali irrigadas. Darryl Posey também mostra isso. Então, eu imagino, já viajando um pouco aqui, que essas trilhas, essas estradas todas, elas deviam estar, e o coronel Laber fala disso no relato dele, alinhadas por árvores simbolicamente importantes, economicamente importantes. Era uma paisagem que foi produzida e manejada e cultivada ao longo dos séculos pelos povos indígenas. Eu não vou falar, ela já falou muito bem, mas a gente vê isso aqui no sul do Brasil também com o caso da araucária, né? As casas subterrâneas dos ancestrais, né? dos caingangues que vivem aqui há milhares de anos, né? E a gente percebe o quê? Tem aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, tem no sul de São Paulo também, e a gente percebe uma coisa interessante, que aumenta a frequência, os dados polínicos de pólen de araucária mostram para nós que aumenta a frequência de araucária no registro à medida que aumenta o padrão de construção de casas subterrâneas a partir de mais ou menos uns 1.500, 1.000 anos atrás. Isso quer dizer o quê? Que as matas de araucária, que são tão importantes e que são uma referência simbólica, sentimental, para essa parte do país, para o Paraná, um símbolo do Estado, né? Na verdade, elas resultam, essa exuberância que elas têm, as evidências arqueobotânicas mostram para nós que elas resultam no manejo dos povos indígenas caingangue, e Xoquenga e Loclonô, que vivem aqui há milhares de anos, né? Se essa presença não estivesse aqui, essa paisagem seria diferente. É um outro exemplo de paisagem biocultural. Então, para terminar, eu acho que o que a arqueologia mostra para nós? Que a gente tem uma história profunda de manejo de plantas, que foi aprimorada pelos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Caboclos, caipiras, caiçaras, né? Ao longo dos séculos até o presente. E que o patrimônio no Brasil, o patrimônio natural, também é patrimônio cultural, por isso que a gente chama de patrimônio biocultural. E o que é pior, que a gente não sabe manejar a abundância. A nossa tradição intelectual, ontológica, a encarar com abundância e destruir, reduzir essa abundância. E esse patrimônio está sendo destruído. A gente perdeu, nos últimos 40 anos, 20% da Amazônia. Eu trabalho na Amazônia há mais de 30 anos, em diferentes partes da Amazônia, e, infelizmente, eu tenho sido testemunha dessa história, que é um processo muito violento para as populações tradicionais, é muito violento para quem vai para lá também. Muita gente daqui do Paraná, de São Paulo, do sul do Brasil, algumas pessoas enriqueceram, mas a maioria dessas pessoas não enriqueceu. Esse processo não gerou riqueza para o país, na minha opinião, e está destruindo esse patrimônio biocultural. Essa imagem aqui já está ultrapassada, infelizmente. Eu acabei de ver os dados recentes do MAP Biomas, né? O desmatamento está crescendo agora durante a época da chuva também, é uma coisa assustadora o que está acontecendo, é um ataque, né? Algumas áreas da Amazônia estão se tornando ilhas, a gente está vendo aqui, essa área que inclui o Alto Xingu, terras indígenas, Caiapó, né? Aqui está Transamazônica, isso aqui vai virar uma ilha separada do resto da Amazônia, né? Como já tá, o leste do Pará, hoje em dia, ele mais emite do que ele consegue capturar gases do efeito estufa, né? A Amazônia era um sumidouro de gases de efeito estufa, hoje em dia, partes da Amazônia, elas são uma máquina de emitir gás, né? Então, essa história é uma história muito violenta, e para mim, como arqueólogo, quando eu olho para isso, é um contraste muito grande, né? A gente tem uma história milenar de produção de paisagens enriquecidas pela presença indígena e dos povos da floresta, e o contraste com a destruição que a gente tem exercido nos últimos 40 anos é muito brutal. Então, eu acho que, quando a gente fala da arqueologia, a gente não está falando só sobre o passado, mas sobre o presente e sobre o futuro também. A questão não é viver como a gente vivia no passado, mas é tentar aprender, ter humildade para aprender com os povos indígenas hoje, com as suas práticas contemporâneas, e também olhar para essa história milenar, que é muito importante. É isso, obrigado. Acho que essa aqui é a Você comentou sobre essa relação forte, né, que os cuiás têm com as plantas. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, o porquê que alguns cuiás falam o nome das plantas, e você falou que outros não falam, né?
E também se o desmatamento, como que ele está afetando assim, o trabalho do Cuiã, né? Porque ele precisa da floresta virgem para poder fazer os trabalhos medicinais. Obrigada. Eu falei, né, que alguns não nos passam o nome das plantas, né, porque eles preferem ter para eles mesmo o nome das plantas. Mas tem uns que passam o nome, para que serve, onde se encontra o nome da planta. Mas tem esses que não passam porque eles não querem que os outros saibam para que é. Que é próprio para eles, que eles têm tipo um espírito assim que dá para eles esse conhecimento, então eles deixam ali para eles mesmos, para estar passando para os outros, então eles não acham necessário estar falando o nome da planta. Mas tem alguns que falam o nome da planta, para que serve tudo. E qual que era a outra pergunta? O desmatamento. O desmatamento, como a gente sabe, é devido à agricultura, que os índios também os cangangues estão ficando gananciosos, vamos dizer assim também, que eles também querem ter uma lavoura, só que onde tinha o mato ali, eles vão com a ajuda não dos cangangues, eles têm interferência de fora da aldeia. Então, o desmatamento está tendo bastante nas áreas indígenas. Primeiro, obrigada pelas palestras. Eu acho que realmente cada um mostrou uma abrangência bastante grande. Então, eu tenho perguntas para os três. Para a Cirlei, eu acho que tem algumas plantas, né, como você falou da ortiga brava, que além da alimentação também são usadas para, ou eram usadas para a fabricação de têxteis, né, de alguns tecidos, né, importantes, por exemplo, como vestimenta dos cuiãs, como a ortiga brava, né, que você falou de usos alimentares, né? Se você pode falar alguma coisa sobre isso, se você tem algum tipo de conhecimento sobre a produção, né, de tecido, seja com ortiga brava, com caraguatá. O acervo do museu, a gente tem têxteis com várias fibras, né? Mas o caraguatá e a ortiga brava são os mais recorrentes. Né? Esse para a Cirlei. Para a Ariane, eu acho que essa questão, em relação teve um curso aqui no museu e foi feito um projeto. Eu, infelizmente, não consegui aquela vez, né, para a terra indígena de Rio das Cobras, né, onde o Florencio, eu acho que a Cirlei morava, de tentar ampliar, né, um número maior de araucárias, né, e eu queria saber se existe algum resultado daquela plantação eu acho que foram 500, né, que você conseguiu, para tentar reinserir uma paisagem que foi muito modificada por causa da exploração muito rápida, né? Os madeireiros fizeram propostas, né, muito eu acho que conseguiram transformar, infelizmente, de uma forma negativa a paisagem e interferiu, inclusive, numa parte da alimentação, né, do grupo. Então, eu gostaria se a Ariane pudesse falar. E o meu amigo Eduardo, né, que hoje eu revi faz algum tempo, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, eu acho que tem algumas dessas plantas, né, que você estava falando que margeavam caminhos, e eu lembrei do trabalho do Piabiru, né, que a gente foi voltando atrás no tempo, e alguns desses caminhos talvez sejam relacionados
até uma parte deles, não todos, né, a lugares que foram bons, inclusive naquelas primeiras migrações, né, essas mais antigas. O que você acha em relação à Amazônia? Porque aqui no Paraná a gente também tinha uma vegetação muito diferente, né, muito mais rarefeita, né, era muito mais próxima a cerrados, né, do que de matas fechadas. Então, obrigada. Eu falo primeiro. Em relação à urtiga, está sendo feito um estudo mesmo sobre os caingangues, se é mesmo que eles utilizavam essa urtiga como vestimenta. Então, está sendo feito um estudo. Mas eu conheço a urtiga como alimento mesmo. Eu não vou te dizer que o meu povo caingangue, porque os caingangues estão espalhados pelo Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu não vou dizer para você que na terra indígena Rio das Cobras, eles fizeram esse tipo de vestimento. Eu não tenho esse conhecimento sobre a urtiga. Sobre as araucárias lá de Rio das Cobras, eu não sei direito, talvez a Cirlei tenha mais informações daquela vez. Eles plantaram, né? Mas aí, com a pandemia, eu acabei me afastando um pouco. Eu tive muito contato com o pessoal da terra indígena Mangueirinha, que é próxima lá de Rio das Cobras. E também eles têm vários projetos, né, de plantio, de restauração. Eles têm uma área florestada bem grande lá. Infelizmente, hoje, por questões políticas, a gente estava com um projeto aprovado lá, mas por questões políticas que a gente sabe, né, que a gente está, infelizmente, num país dividido. E eu acho que isso se reflete muito no desmatamento da Amazônia, mas também na pressão das áreas nativas aqui no sul do Brasil e em outras regiões também. E, enfim, o projeto está com algumas dificuldades lá para sua conclusão em Mangueirinha, mas eu tenho tentado auxiliar de alguma forma, né, com esses processos, né, de restauração, com os povos indígenas aqui, com os caingangue, que eu tenho mais contato. Sobre os caminhos, Cláudia, sim, eu acho que sim. Acho que eu dei aquele exemplo lá do Acre, né? Mas eu imagino que se a gente começar a olhar para isso, a gente vai encontrar esse tipo de relação em outros lugares. A gente sabe, né, dos caminhos aqui do Paraná. Tem aquela história do Aleixo Garcia, né, que saiu de Florianópolis, e nem existia Florianópolis ainda, né, e foi até a Bolívia, junto com os Guaranis, né, 1524, né, quer dizer, essas redes de caminhos eram muito antigas, os piabirus, né, eles eram muito antigos, e eu acho que se a gente fosse procurar, e a gente tem evidências aqui arqueológicas do Paraná, né, de pedaços, a gente encontraria, eu não sei como é que tem esses lugares hoje, assim, mas se houver condições de fazer algum tipo de arqueologia, eu acho que sim. A gente encontraria uma relação de produção de paisagem associada a essas redes de caminhos. E eu também acho, no caso do Cerrado, que uma coisa interessante é o fogo, né? Porque a gente sabe que o Cerrado, vocês são biólogas, então vocês me corrigem, mas o fogo é interessante. Eu vi um trabalho algum tempo atrás, lá em São Paulo, uma unidade de conservação, acho que era o Parque das Emas, na verdade, em Goiás, não me lembro agora, mas o pessoal parou de queimar. E aí, aquele cerrado que era para ser protegido pela criação daquela unidade de conservação, está virando um outro bioma, está virando um cerradão. Porque o uso do fogo, do manejo do fogo pelos povos indígenas, provavelmente ele é muito... A vegetação do cerrado está adaptada. Só que é outro tipo de fogo, né? Outro tipo de padrão de queima. Então, acho que uma coisa importante para pensar em biomas como o cerrado, mais abertos, o papel que os povos indígenas tiveram, através do manejo do fogo, em produzir esses biomas. E a gente sabe que quando o fogo não é mais colocado ali, de uma maneira como ele era feito anteriormente, ele se transforma numa outra coisa. Então, a gente quer criar uma unidade de conservação para preservar algo que a gente acha que existia no passado. Mas sem a presença indígena, aquele algo do passado não existe. Ele vai virar uma outra coisa que talvez nunca tenha existido, né? Então, eu acho que é uma questão importante para a gente pensar também. Complementando aqui em Vila Velha, né, o parque em Ponta Grossa, eles fazem o manejo da vegetação nativa com fogo lá. Acho que pela mesma questão, né, que os povos tradicionais aqui sempre utilizaram essa forma de manejo.
em Vila Velha, o Parque Estadual aqui no Paraná, eles também utilizam. Interessante. Marcelo, sou engenheiro florestal. Eu queria pegar uma carona nessa história do fogo e perguntar para a Cirlei, porque eu sou formado ali na engenharia florestal da Federal, e lá os professores de ecologia já têm um entendimento bom que a araucária se beneficia de alguns incêndios. Como é uma árvore que tem uma copa muito alta, às vezes, se pegar um fogo e matar algumas outras árvores folhosas, isso abre espaço para as mudinhas da araucária terem luz suficiente para crescer. Então, eu queria perguntar principalmente para a Cirlei se na cultura caigangue tem assim uma prática de usar o fogo, às vezes, para abrir um espaço, para as araucárias se regenerarem. Olha, lá na terra indígena, a gente quase não se vê araucária, porque foi tudo desmatado na época da invasão e tudo, e lá é raro ver um pé de araucária, assim, mas a gente não tem, assim, eu não vou te dizer como que se faz esse manejo, porque é difícil encontrar araucária lá. Mas é na terra indígena de Mangueirinha que a Ariane fez a pesquisa dela. Legal, obrigado. Eu sei que eles... o roça de toco, né, tradicional dos caigangue, tem o manejo do fogo, né, tradicional. As caívas, né, que os próprios colonos aqui, né, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, se apropriaram das técnicas, né, de uso do fogo também, e de cultivo da erva mate sombreada, e até mesmo, né, introduziram animais para pastagem, mas tem o uso do fogo. Isso, né? São as faxinas? O pessoal chama de faxina também? Os faxinais também, isso. Interessante. Boa noite, sou Mauro Leno, sou antropólogo, servidor da FUNAI aqui em Curitiba. Queria perguntar para a Cirlei, o senhor Jorge Garcia, o Coian lá de Nonoai, e a dona Maria Constante, eles sempre me referenciavam um período no tempo, entre os anos 70 até o começo dos 90, onde teve entrada maciça de cestas básicas e de medicamentos exteriores à terra indígena nas comunidades lá do Rio Grande do Sul. E ele falava que isso causou uma grande mortandade. Hoje, quando a gente vê indicadores epidemiológicos, a gente vê bastante ocorrência de hipertensão, de diabetes em terras indígenas. E, bom, o senhor Jorge está com 99 anos, a sua avó com 103. Essas lideranças que a gente vê na literatura que viviam 100, 120 anos, hoje estão cada vez mais raras. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa mudança do padrão alimentar nas comunidades e o que ela trouxe nesse sentido. Eu vi que nos alimentos você também não falou do cumim, que é da mandioca, né? Mas existe uma relação que eu queria que você falasse, não sei se tem a ver, mas que eu venho percebendo, tanto no broto, quanto na ortiga, quanto no cumim, a folha tem que ser muito nova. Se isso tem alguma relação com a energia, a força da planta nesse momento de nascimento, de vegetativo, ou se é só pela fibra, que depois ela fica ruim de mastigar e de cozinhar. E para a Ariane e para o Eduardo, eu queria... o Douglas, que foi aluno dessa universidade, lá do Rio Grande do Sul, se formou em gestão ambiental, hoje faz antropologia. E ele sempre me falou que se a gente pegar o mapa de retomadas de terra, principalmente no Rio Grande do Sul, pelos caigangue, você vai ver que acompanha as florestas de araucária, acompanha a predominância ali no topo de serra, em cima da serra das araucárias. E tive colegas da FUNAI que, no caso do Zenauê e Nenauê, utilizaram dados arqueológicos para mostrar que se a terra estava em processo de tentativa de redução, que, em vez de reduzir, ela teria que ser expandida, porque aldeias antigas de 100, de 500, de 600 anos ainda tinham ficado fora da demarcação feita ali no pós-constituinte. Vocês consideram que a arqueologia ainda é uma disciplina menosprezada politicamente nesse sentido de fazer valer as políticas públicas em prol dos povos indígenas? Porque nos nossos GTs, antropólogo coordena, historiador está lá, biólogo está lá, mas os poucos dados arqueológicos que a gente consegue é do trabalho do antropólogo mesmo e do grupo de trabalho. Então, eu queria... Então, em relação às plantas que ele colocou ali,
é mais porque eles vão ter mais energia para eles, porque antigamente eles precisavam ter energia para caçar, para andar para lugares longes, então é mais para ter energia mesmo. A questão das doenças, eu também trabalhei sobre isso aí também, o porquê que está tendo mais essas doenças nas comunidades indígenas. Trabalhei com os alunos, daí eu peguei alimentos que eram mais consumidos antigamente, o que tinha, quais os nutrientes que tinha nesses alimentos. Daí eu mesma analisei e pensei, às vezes é porque tinha mais proteína nesses alimentos tradicionais que não os deixavam doentes, por isso que hoje os mais velhos não chegam a 103, 100 anos, é raro, é verdade, porque eles estão ingerindo muito alimento industrializado, que está causando, às vezes, essas doenças nas comunidades indígenas, o que antes não eram inseridos na alimentação. Era mais tradicional a alimentação deles. Eu creio que seja por causa desse tipo de alimento que foi incluído agora, desses alimentos industrializados. Eu acredito que é isso aí. Eu não sou arqueóloga, né, mas eu penso que onde tem uma araucária, se a gente tem araucária aqui, né, como o professor apresentou, como eu falei um pouco, é fruto da ação dos povos indígenas, né, principalmente dos Gês. Então, eu acho que não faz sentido, né? A gente sabe do histórico da ocupação aqui no Paraná, em outras regiões, da redução da pressão para a colonização, né? Mas para que outros povos, para os colonos pudessem ocupar esse território que é indígena. Então, nessas retomadas, eu acho que eu não sei como o poder público enxerga isso, mas para mim é óbvio que se tem uma araucária ali, ainda mais essas mais antigas, isso é fruto da ação indígena. Então, é mais do que justo essa população retomar seu local tradicional, seu local por direito. Mas é só uma opinião minha, né? Eu não sei como que fica isso em nível governamental, em nível de política pública, porque o marco temporal, né, que foi até uma ação que tem muita relação, né, com o povo Laclano-Xoclen, aqui de Santa Catarina, não faz sentido, né, você falar que esse povo tinha que estar ali só a partir da Constituinte. Esses povos sempre estiveram aqui. E muito do que a gente tem, daquilo que a gente é e a gente não valoriza, né, enquanto nação, dessas tecnologias, dos nossos alimentos tradicionais, né? Minha mãe sempre comeu batata doce de manhã, eu achava esquisitíssimo. Eu preferia o pão, mas isso é um alimento tradicional nosso. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, é o nosso alimento saudável, né? Então, eu acho que onde tem uma araucária aqui, é mais do que justo a gente pensar na ação indígena que tem por trás. Eu acho também que essa questão da arqueologia, né, de fato, ela tem um potencial muito grande que poderia ser melhor utilizado. Eu vejo isso mudando, no entanto. Por exemplo, tem um grupo da FUNAI também que trabalha lá em Lábrea com os índios em isolamento, né, o Daniel Canguçu, que é um pessoal muito bacana, e eles têm trabalhado com monitoramento de grupos indígenas que estão em isolamento voluntário, que não querem estabelecer contato com a sociedade brasileira, mas eles têm que acompanhar mais ou menos, né, os locais por onde esses povos andam. E eles usam técnicas arqueológicas, na verdade, para fazer isso, né? Eles olham para os tapiris abandonados, para padrão de galho de árvore quebrado, como a árvore cresce de novo. E é uma coisa muito bacana, assim, porque, de fato, é um jeito de pensar parecido com um jeito com o qual nós pensamos em arqueologia. Eu acho também que a arqueologia mudou. A arqueologia, antes, ela era muito descritiva, era muito chato ler um texto de arqueologia, né? Você lia uma cerâmica, pedra, era legal, assim, mas você tinha que gostar muito daquilo. A gente não fazia um esforço muito generoso, eu acho, da nossa parte, para tornar uma coisa que é tão interessante como a arqueologia algo que fosse palatável para aqui no Sul, né? E também lá em São Paulo, mas eu vejo isso mudando um pouco em alguns casos que eu conheço lá na Amazônia. É uma mudança interessante.
É claro que tem gente que não gosta disso, né? Porque, como você mesmo disse, você, né, demonstra que os territórios têm que ser muito maiores, né? As áreas são muito mais amplas e isso não é uma coisa que interessa, agora menos ainda, né? Então, tem uma questão importante aí. Queria agradecer a fala de vocês três. A sua fala, Sirlei, veio num momento muito especial para mim. Eu faço química, né, aqui na UFPR e tenho tido contato com educação indígena desde o ano passado. Tive bastante contato numa aldeia Guarani e agora estou começando a ter mais contato e mais aproximação numa aldeia Caigangue. Então, muito especial para mim, assim, esse encontro dos momentos. Eu tenho uma pergunta acerca de uma prática que eu já ouvi de várias mulheres Guarani, inclusive uma chamada Neiva, que nasceu em Mangueirinha, que eu conhecia, que ela mora aqui na Araçaí, uma terra indígena Guarani em Piraquara. Que ela comenta, né, da prática cultural que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e, enfim, da confecção de sabão. Então, conhecido, né, como sabão de cinzas ou sabão de coada também, é um outro termo que eu já ouvi. Eu queria saber se você já ouviu alguma coisa assim da cultura caigangue, né? Porque eu tive esse contato com elas Guarani e tive esse relato. Queria saber se tem algum tipo de aproximação pela frente caigangue também. No sabão, você diz? Uhum. Não, dos caigangue não tem essa parte do sabão, mas a minha mãe, para tentar fazer tipo o piso duro, ela usava cinza, molhava cinza e ia colocando no chão batido para ficar mais firme o chão. Mas do sabão não tem. Eu acho que é mais da parte dos Guarani, que é mais diferente um pouco dos caigangue. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta também, para você ler? Você falou daquela farinha né, de milho com a cinza, né? Uhum. Cinza de qual planta que é colocada ali, você sabe? Você se lembra? É uma casca de árvore, a cinza da palha do milho, o que é? Não, é cinza comum, assim, eles pegam madeira, daí fazem fogo, depois eles pegam a cinza ali e colocam junto com o milho. Qualquer tipo de madeira? Qualquer tipo de madeira. Eu vi uma coisa interessante lá nos Tenharim, que é um sal feito da cinza. Mas é uma palmeira específica do babaçu, que é uma palmeira que fogo é importante para a reprodução dela, e é um sal feito de cinza que também é misturado com mingau feito da castanha, você pode colocar também na pamonha do milho. E eu vi você falando da cinza da farinha, Eles por ver, deve ser... qualquer madeira, só para dar cinza, para dar um gosto diferente na farinha. Entendi. Obrigado. Para a professora Ariane... Desculpe, eu te interrompi, Nicolas. Não tem problema. Para a professora Ariane, queria perguntar um pouco sobre... Você vem da área das ciências biológicas, né? Sim. Eu tenho contato com alguns companheiros e companheiras do projeto que eu faço parte, Ecologia de Saberes, aqui da UFPR, que a gente faz essa frente, né? Contra a barbárie, enfim, gerencial, instituída, que a gente vivencia, né? No contexto dos povos indígenas aqui do Brasil. E eu ouço muito relato de como algumas noções biologizantes, ou às vezes da ciência dura, acabam por ainda mais enfraquecer diálogos possíveis, né, nesse contexto de reconhecimento de práticas culturais. Queria saber qual que é a sua visão acerca disso, vindo desse contexto das ciências biológicas. Eu estou numa área bem interdisciplinar, né, que é a etnobotânica, o laboratório que eu faço parte, né, de etnobiologia e ecologia humana. E eu acho que, assim, eu já ouvi de colegas, né, da pós-graduação que menosprezando o trabalho que a gente desenvolvia. E eu achei, no mínimo, curioso aquilo, né? Porque não tem ideia do que a gente faz. Não tem ideia das técnicas que a gente tem, mas eu sei que existe isso. Mas eu acredito que não é a linha de todo mundo, né? Dentro das ciências da natureza e dos programas de botânica, enfim, porque eu acho que hoje o que a gente tem de provas, né, de concreto, de materialidade, de que é fato da intervenção dos povos ameríndios, né, para
para as paisagens, para como a gente conhece, né, as paisagens botânicas brasileiras, os biomas, os ecossistemas, não tem como negar isso, não tem como falar o contrário, e que esses povos, né, tanto os povos indígenas quanto outros povos e comunidades tradicionais, eles são responsáveis, né, são guardiões da biodiversidade. São verdadeiros guardiões. Então, eu acho que, mesmo que tenha quem não concorde com isso, eu mal consigo entender essas pessoas, né? Porque, enfim, é consolidado, né? É um conhecimento já consolidado. Obrigado pela visão, pela resposta. E até a sua resposta conversa muito com a pergunta que eu tenho agora para o professor Eduardo. Dentro desse contexto arqueológico, dessas evidências tão bem consolidadas e solidificadas, como a professora Ariane comentou. A gente vive aqui num estado, eu sei que você não é paranaense, né, pelo relato, mas um estado que nos últimos anos, assim, não sei, eu tenho visto muito enaltecimento, sei lá, da gente ter aula de robótica na escola, ou enfim, de heranças europeias. Agora até a família Folhas voltou fazendo essa promoção das práticas curitibanas, enfim, de manejo do lixo. E a gente não tem o reconhecimento da cultura indígena, principalmente, né, Caigangue, Guarani, Xetá e Xoclen, que a gente tem aqui no estado também. E queria perguntar para você se dentro dessas evidências arqueológicas tão bem reconhecidas, né, inclusive você comentou, né, que parece que a fala de vocês foi programada, porque se complementam e conversam muito bem. Então, evidências que vêm de um lugar de saberes tradicionais Caigangue, que agora conversa também com o lado científico-biológico, com o lado científico-biológico também pela parte da professora Ariane e pela parte arqueológica. Então, queria saber se em outros estados ou em alguns outros lugares teve alguma prática de comunicação desses dados arqueológicos a fim de uma maior conscientização, ou até de algum movimento, alguma frente que se encarregue disso, de levar esse conhecimento e de mostrar, né, toda essa relevância e o papel que as comunidades indígenas tiveram na construção das paisagens, das culturas, da vegetação, enfim, do nosso estado como a gente conhece, né? Então, Nicolas, eu sou de São Paulo, né? Que é muito parecido com o Paraná, em vários aspectos, né? Inclusive esse enaltecimento, né, de uma identidade que apaga, que mascara, né, a importância da herança indígena e também afro-brasileira, africana, né, na construção desses lugares. Então, acho que é muito parecido em São Paulo. Em São Paulo tem uma coisa que acho que é muito parecida com o Paraná também, que é muito difícil fazer arqueologia no interior, porque os sítios foram destruídos pela mecanização agrícola, né, da cana-de-açúcar, no caso de São Paulo. Então, tem aldeias antigas arqueológicas guaranis, não tem mais cerâmica, né, está tudo moído por aqueles subsoladores, né. Então, acho que deve acontecer isso aqui também. Então, são vários níveis de apagamento. Agora, eu acho que tem uma coisa muito legal acontecendo. Eu trabalho lá no norte, né, no Brasil, trabalho em Rondônia, trabalhei muitos anos no Amazonas, eu tenho muito contato, porque a gente tem um programa de pós-graduação lá em São Paulo, então eu tenho muitas vezes alunas e alunos, são professoras e professores hoje nessas universidades no norte do Brasil, e a gente tem políticas de ação afirmativa que são muito bacanas. E essas políticas de ação afirmativa estão trazendo para a universidade estudantes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, beiradeiros. E esses jovens estão ingressando na pós-graduação agora, falando na arqueologia especificamente, com uma perspectiva muito interessante, uma perspectiva que é diferente, às vezes até conflituosa, com a perspectiva que a arqueologia traz, assim, né? E isso tem sido muito bacana, eu acho. Então, eu vejo lá no norte do Brasil, não tenho nenhuma ilusão, assim, né? Não acho que a arqueologia... Mas eu vejo que em alguns lugares do Brasil, principalmente no norte do Brasil, existe uma conversa que está acontecendo muito interessante, que está saindo dos limites da academia e que tem impactos numa prática diferente de se fazer arqueologia, que é uma coisa que eu acho que pode ser muito positiva para a arqueologia do Brasil, assim, porque vai tornar essa prática menos, acho que colonialista é o termo mesmo, né? Menos assimétrica, assim, e acho que isso pode ser interessante. Então, apesar da gente estar vivendo num quadro horroroso no Brasil, agora eu concordo contigo, eu acho que eu vejo com otimismo, tem umas centelhas, tem umas coisas bacanas que estão acontecendo que podem apontar para um futuro que vai ser mais interessante no processo de produção de conhecimento.
E uma coisa, só posso falar rapidinho, tem a ver com o que a Ariane falou antes, uma coisa interessante da arqueologia, que eu acho que hoje em dia é meio chavão falar isso, mas assim, a gente vive numa época de transdisciplinaridade, né? Você estuda química, por exemplo. É claro que a gente tem que ter um controle nas nossas áreas de formação, é muito importante, mas a prática de produção de conhecimento, hoje em dia, ela empurra a gente para um diálogo, né, com outras áreas, e isso é uma coisa que às vezes é complicado, mas é muito mais interessante, os resultados são muito mais bacanas, eu acho. Muito obrigado pelas respostas, professoras e professor. Obrigada, Nicolas. Acho que o Nicolas ressaltou um aspecto assim que é muito prezado pela gente aqui na elaboração de todas essas ações do programa público, que é justamente a interculturalidade e que as pessoas convidadas possam ter uma troca efetiva, né? Eu acho que essa mesa, assim, às vezes é com maior ou menor sucesso que essa interação, que essa complementariedade acontece, né? E nessa mesa, assim, foi muito efetiva e muito saborosa, muito deliciosa, assim, poder compartilhar com vocês tudo que vocês já pesquisaram, né? A Cirlei vindo de uma aldeia, trazendo a perspectiva indígena. Hoje em dia a gente percebe o quanto é inadmissível as mesas e outras ações compostas apenas por pesquisadores brancos, ocidentais, sempre falando sobre o outro, né? Então essa possibilidade de tanto trazer a Cirlei para falar sobre a perspectiva Kaigangue, quanto trazer 2 pesquisadores que estão comprometidos com pesquisas colaborativas com os indígenas, é muito enriquecedor. Então, gente, a gente finaliza aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos e voltem em outras oportunidades até o final do programa público e além, tá bom? Obrigada.